Bom dia, boa tarde e boa noite a quem estiver me ouvindo. Meu nome é Gabriel Reis. E bom, a gente saiu da explicação, a gente entendeu então a curvatura do sino, né? A curva de Euler elevado a menos x ao quadrado. E eu mencionei anteriormente que em eventos probabilísticos aleatórios, como lançamento de dados, média as alturas da população, peso, lançamento de moedas, tudo tem essa curvatura. Ok. E por que que ela é importante para a gente, né? Onde é que a gente vai usar isso aqui? Bom, para plotar gráficos, né? Por exemplo, para prever justamente as notas, enfim, vários aspectos. Tirando algumas curvas que, por exemplo, há curvas que são um pouco distintas, por exemplo, o gráfico de riqueza em contraste com pobreza. Então, se concentra muito a riqueza em um ponto e tem muito mais pobreza. Enfim, é esse tipo de lógica nós vamos. Que esse gráfico aqui não conseguiria resolver, certo? Mas na distribuição normal, muitos eventos, esse gráfico poderia responder. E ok, então quais são alguns conceitos que a gente pode trabalhar com ele? Vamos supor o seguinte: se isso aqui é um gráfico de alturas, então eu vou dizer que a média da população mundial é 1,70 m. E aqui é 1,69 m, aqui é 1,71 m e por aí vai. Quanto mais próximo da média, mais provável é de ocorrer. E quanto mais você se distancia da média, mais improvável se torna esse evento, ok? Certo. Ok, legal. Como é que a gente vai voltar a falar de MSE, né? O que isso aí tem a ver com o mean squared erro? Bom, porque aqui a gente vai aprender a montar um intervalo de confiança. Mas para entender isso primeiro, vamos destrinchar mais o que é que esse gráfico representa. Primeiro, vamos lá. Se eu estou dizendo que esse gráfico aqui é Euler elevado a menos x ao quadrado, então a pergunta que não quer calar é: quem é esse x? Ele seria as alturas? Você poderia responder. Então, por exemplo, eu usaria e diretamente da fórmula? Não. E há um motivo que eu vou explicar agora. Bom, primeiro, a justificativa é a seguinte: se várias coisas tendem a essa distribuição, peso, médias, alturas, existe alguma forma que, independentemente da unidade de medida, eu ter um único parâmetro? Como assim? Peso é quilos, altura é metros. Tem como eu só olhar para um único valor? Uma unidade de medida universal, que serve para todos esses cenários de distribuição normal. Existe. E para explicar ele, eu vou demonstrar que há uma distribuição normal, ou seja, a variável x segue uma distribuição normal n, onde ela tem sua própria média, mid x, e também a sua variância. Aí o que é que são esses conceitos? Bom, média é justamente a média da população, por exemplo. E variância é a forma como esses dados estão distribuídos. Pense assim: quando você olha para uma casa, a sua casa, e vamos supor que todos têm a mesma altura, então a variância dessa casa é baixa, porque se todos têm a mesma altura, a variabilidade, né, é pouca. Só que quando você olha para a população inteira, tem gente com toda a altura, 1,2 m, 1 m, 2,30 m. Então, quanto maior a variância,
mais assim ficaria a sua distribuição. E quanto menor a variância, ficaria mais nesse formato. E por quê? Porque quando você tem, por exemplo, vamos supor que na sua casa só tem gente com 1,70 m. Então, percebe que aqui, então, por exemplo, aqui no meio, você teria 1,70 m, que seriam essas pessoas da sua casa. Percebe que estão mais numa outra altura? Então, aqui centraliza no meio, na média. E agora aqui, veja que os dados são mais dispersos, porque tem mais variabilidade aqui. Então, você tem mais... Bom, tem mais variância. É basicamente este o resumo. Aí, ok. Se toda distribuição normal segue esse padrão, como é que a gente consegue normalizar esses dados? A gente vai utilizar um recurso chamado de z-score. A z-score, ou seja, a variável x, seguiria um padrão z, onde a média é zero e a variância é 1. Aí você deve se perguntar agora, como assim a média é zero? O que isso quer dizer? É porque a tabela Z, ela olha para os desvios. Então, por exemplo, quem está na média, não há nenhum desvio. Como assim? Vamos pegar no contexto as alturas. Se a média é 1,70 m e você tem 1,70 m, então sua altura menos a média dá zero. Ou seja, você estaria exatamente aqui no meio. Ou seja, você estaria a zero desvios em relação à média. Se a sua altura é de 1,65 m e você e a média da população 1,70 m, então você estaria 5 desvios acima. Você estaria mais ou menos aqui. Estaria um deslocamento à direita da média, porque você está positivo. Se você estivesse negativo, ou seja, fosse menor que a média da população, você estaria com desvios para a esquerda. Ok? Bacana? Beleza. Mas como é que a gente lida então com essa variância, né? Onde é que essa variância está? Como é que funciona o cálculo da tabela Z? E um exemplo tanto quanto mais didático, se possível. Vou fazer tudo isso agora. Imagine o seguinte: você tem aqui uma uma pessoa. E essa pessoa tem dois dados dela. Tem os dados de suas notas e tem os dados da faculdade, por exemplo. E aqui tem os dados de sua altura. E você quer comparar os dois. Aí você vai dizer agora, mas como é que você compara altura com nota? São unidades de medidas diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É verdade. Como é que a gente faz isso então? Bom, a gente vai normalizar esses dados, ou seja, vai converter notas e altura para a mesma unidade de medida, que seria a unidade de desvios. Quantos desvios acima da média esse indivíduo está? Então, o cálculo da tabela Z, o cálculo Z-score, perdão, ele é pegar a nota ou altura do indivíduo, subtrair da média e tudo isso dividir pela a variância. Você deve estar se indagando o que é variância. Bom, a variância é como esses dados se dispersam, certo? Então imagine o seguinte, que você tem uma pessoa
que tem, por exemplo, 1,75 m e outro 1,65 m. Então, aí você guardou essa informação, certo? E faz a média disso. Só que qual o problema? 5 com menos 5 dá zero. Problema que a gente viu, né, na regressão linear e a gente resolveu levando ao quadrado. A gente faz a mesma coisa aqui. Então a gente pega para cada indivíduo, para cada escala do indivíduo, por exemplo, se eu tenho 20 pessoas, eu pego a altura dessas 20 e subtraio da média das alturas. E eu vou guardar então cada desvio desse. E eu vou elevar ao quadrado. Elevando ao quadrado, eu somo tudo isso e tiro a média. Por exemplo, nesse exemplo daqui, você teria 5 ao quadrado com mais menos 5 elevado ao quadrado, que daria 50 dividido por 2, daria 25. Então você teria que a sua variância é de 25. E o que é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ou seja, você tiraria a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. E percebe que faz sentido? Tá vendo que essas duas pessoas realmente se deslocam 5 centímetros a, em relação a média, para mais ou para menos? Então, por isso que o desvio aqui foi de 5. Então, sabendo que a fórmula é esta, vamos tentar entender esse indivíduo. E vamos dizer que a nota dele é 73 e que a média das alturas é 73. Não, aí ficou meio errado, né? Que a média das alturas. Não, perdão. Que a nota dele é 70 e a média das notas é 60. E que a altura dele é de 1,70 m, mais que a altura dele é de 1,70 m, 1,80 m, 1,85 m. Aí vamos considerar aqui que a variância dele é de 1. Inclusive, né, se a variância for 1, o desvio padrão também é 1, né? Então, dito isso, a gente teria o seguinte, que se a gente pega esse indivíduo então, ou seja, 70 menos 60 dividido por 1. Aí, perdão, não é dividido pela variância não, é dividido pelo desvio padrão, tá? Mil perdões aqui. Dividido pelo desvio padrão. Então, 70 menos 60, 10 dividido por 1, 10. Então, ele está 10 desvios em relação às notas. E na questão das alturas, ele estaria, por exemplo, 15 desvios em relação à altura e está 10 desvios acima em relação às notas. Então, olhando apenas para esse parâmetro dos desvios, ele estaria melhor no âmbito das alturas do que das notas dele. Então, essa é a explicação da tabela, um resumo do Z-Score. Claro que, por exemplo, a gente tem variações, certo? Tem médias que vão se concentrar, por exemplo, aqui é o ponto 0, talvez você se desloque, se concentre no ponto 3, em relação a desvios, ou que a variância seja menor ou maior. Então tem essas implicações. Mas foi-se criado uma tabela Z, que auxilia muito nesse tipo de cálculo. Por exemplo, a gente vai entender mais na frente o que é que essa tabela Z representa, mas ela consegue entregar a probabilidade. Primeiro, para explicar isso, é melhor eu explicar uns conceitos, que é CDF e PDF.
O que é CDF e o que é PDF? Bom, CDF é Cumulative Density Function. Então, se a gente tem a curvatura do sino, e com ele eu posso fazer a seguinte pergunta: qual é a probabilidade de uma pessoa ter pelo menos 1,70 m? E ao fazer essa pergunta, ou seja, como se eu dissesse assim, a probabilidade de uma variável x receber valor x. É como assim? Qual é a probabilidade da variável x assumir, por exemplo, a altura de pelo menos 1,70 m? Então, se 1,70 m é aqui no meio, e a pessoa vai ter pelo menos 1,70 m, então ela pode ter 1,69 m, 68, 67 e qualquer altura abaixo disso. Então, a CDF, ela iria pintar, integrar toda essa área até 1,70 m. E, consequentemente, ela iria lhe retornar o que? A probabilidade acumulada até o ponto 1,70 m. E se, por exemplo, 1,70 m é justamente o valor do meio, então iria te entregar o que? Metade da área pintada. E como a probabilidade aqui, né, tem que ser 100%, então a CDF tem que entregar o quê? 50%. Então, a probabilidade de uma pessoa ter pelo menos 1,70 m, não, de ter no máximo 1,70 m, ou seja, poder ter qualquer altura menor, contanto que não passe 1,70 m, de 50%. Certo? É isso que a CDF faz. Ela te entrega dado uma altura, ela te entrega a probabilidade. E o gráfico da CDF, veja, esse gráfico aqui é a PDF. PDF é esse formato, é a Probability Density Function. Ele te entrega esse gráfico aqui das densidades das alturas. Mas o gráfico da CDF em si é esse aqui, ó, essa curvatura. Então, por exemplo, dado esta função, dada esta PDF aqui, ele ia integrar, então, toda essa área. Então, por exemplo, aqui é a probabilidade de 0, aqui é a probabilidade de 1, ou seja, se for 1, ele está entregando 100% de probabilidade. E bem aqui no meio, deixa eu até ver se eu escrevi errado. Pronto, e bem aqui no meio teria o ponto 5 ou 0,5. Então, bem aqui nesse ponto, dado a altura de 1,70 m, ele te entregaria a probabilidade acumulada até o ponto. Então, você teria que uma pessoa que tem 1 metro, a probabilidade de uma pessoa ter no máximo 1,70 m, de você, não, você pegar uma pessoa e de ela ter no máximo até 1,70 m, é isso mesmo. É de 50%. Pronto. E a PDF faz justamente dado uma a PDF e a CDF é assim. A CDF é a integral da PDF. E a PDF é a derivada da CDF. Então, quando você faz a derivada desse gráfico aqui, que é a CDF, você obtém esse gráfico daqui, que é a PDF, a Probability Density Function. Então, ele te entrega uma taxa de variação. É como se dissesse assim: se você continuar por aqui, você vai encontrar tal altura, ou você vai encontrar tantas pessoas aqui. É isso que ele indica, né? É a derivada. Ok. Baseado nesses conceitos, o que é que a gente tem então de interessante, né? É que, por exemplo,
a gente sabe que essa curvatura aqui é Euler elevado a menos x ao quadrado. A gente descobriu que esse x, então, para facilitar nossos cálculos, como existe essa tabela Z, que entrega todos os dados certinhos, por exemplo, na tabela Z, essas alturas aqui seriam justamente o que? Os desvios. Então, aqui no meio, o desvio é zero, e conforme você se distancia do centro, você tem desvios negativos ou positivos. Aí tem toda uma tabela Z montada que te entrega tudo bonitinho. Então, você sabe agora que x, na verdade, vai ser o dado normalizado pelo Z-score. Então, ficaria Euler elevado a menos, aí toda essa expressão ao quadrado. X menos a média de x, dividido pelo desvio, e tudo isso elevado ao quadrado. E se você integrar essa função, né, ou seja, de mais infinito até de menos infinito até mais infinito, né, porque você pode ter infinitos pontos. Então, você teria o quê? Você teria que... Isso aqui tinha que dar 1. Só que qual é o problema? Isso não dá 1. Isso dá um valor que diverge de 1. Como é que resolve? Pega o valor disso e passe dividindo. Aí você vai dizer, como assim? Vamos supor que isso aqui desse 5, certo? E você queria que isso fosse 1. Ou seja, 5 vezes que número dá 1? Se x for a inversa de 5, ou seja, 1/5, estaria certo. Afinal, 5 vezes 1/5 dá 1. Então, eu preciso multiplicar isso aqui por quem? Você precisa multiplicar isso aqui por 1 sobre desvio de raiz quadrada de 2π. Porque, na verdade, a integral de Euler elevado a menos x ao quadrado é apenas raiz quadrada de π. Só que no cálculo aqui da variância, a gente, para facilitar nossos cálculos de variância, a gente não usa Euler elevado a menos x ao quadrado. A gente usa Euler elevado a menos 1 dividido por 2 multiplicado aí pela fórmula Z. E aí, consequentemente, a integral disso dá 1 sobre sigma, esse símbolo aqui é sigma, que é o desvio, e ele multiplicado por raiz quadrada, 2π. Então, essa aqui seria a nossa resposta, certo? E aí eu estou dizendo para você que isso aqui, no máximo, dá 1. Aí comprovando a CDF. E tudo isso aqui eu vou chamar de F maiúsculo, F de x. E por curiosidade, se eu digo para você que a PDF é a derivada, então seria consequentemente o quê? F de x seria a derivada, e justamente para você calcular a derivada é só você pegar, por exemplo, você pegar um ponto, eu vou falar agora que esse delta x mais x com menos f de x, e tudo isso dividido por esse delta x. O que é delta x, né? Você já deve ter visto alguns gráficos por aí, de dado uma área, dado uma curva assim, você tem esses trapézios, né? Que, por exemplo, cada trapézio desse teria uma probabilidade. Como assim? Uma pessoa que tem, por exemplo, 1,70 m, certo? Essa pessoa, inclusive fica um questionamento. Existe uma pessoa que tem exatamente 1,70 m? Não. Você vai me dizer, como assim? Claro que tem. Eu tenho 1,70 m. Não, você não tem 1,70 m. Você tem exatamente 1,0000000000000000000 metros? Não, você não tem. Você vai estar em um intervalo entre 1,70 m e 1,71 m. É isso que você tem, certo?
Existe a probabilidade de um único ponto, ou seja, de um ponto bem aqui? Não, é zero. Agora você tem a probabilidade, né, de um intervalo. Esse intervalo aqui, vou chamar de ΔX, que é o tamanho da largura desse trapézio. Que no nosso exemplo aqui, ele seria de 0,01. E por quê? Porque a gente mede as alturas de 1 em 1 centímetro. Então, é por conta disso. Então, para calcular, por exemplo, a derivada, bastaria você pegar a altura que você deseja, pegar a altura que vem na frente. Você teria, então, por exemplo, 1,71 m menos 1,70 m dividido por 0,01. Isso é te mostrar a taxa de variação dessas alturas, certo? Na verdade, você ia pegar a probabilidade, né? Parando para pensar agora, você ia pegar a probabilidade, perdão, né? Você pega a probabilidade mesmo, você pegar a probabilidade acumulada até o ponto, menos a probabilidade acumulada até o ponto de 1,70 m, e tudo isso dividir, então, por pelo ΔX. Então, por exemplo, você teria que, sei lá, que até 1,70 m é 0,5. Aí até 1,71 m foi de, por exemplo, 0,55. E tudo isso dividido por 0,01. Então você teria 0,05 dividido por 1 sobre 100, né? Que multiplicando daria 5. Esse 5 seria a taxa de variação. Então, dados esses conceitos, deixe-me ver aqui o que é que eu posso abordar ainda para finalizar esse assunto de PDF, CDF, intervalo. Ah, sim, você deve ter ficado com o pensamento: poxa, eu sei como calcular a probabilidade acumulada até certo ponto. Mas se eu quisesse então realmente saber quantas pessoas têm apenas 1,70 m, qual é a probabilidade de uma pessoa ter 1,70 m? Então, é só você fazer o seguinte: pega a mesma fórmula aqui da derivada, você não vai calcular esse ΔX. Por exemplo, esse valor 0,05 seria justamente o componente que está aqui no meio. Então, a área do intervalo de 1,70 m até 1,71 m é justamente de 0,05. É isso que você consegue descobrir, por exemplo. E ok, a gente tem esse detalhe, certo? E como é que isso se encaixa então com o Z-score, né? O que é que isso tem a ver? Bom, vamos lá. Não sei se esse pen tá muito grande já. Não, porque tá grande tá, né? Mas não tô abusando demais dele. Bom, vamos. Ah, sim, faltou mencionar alguma coisa. Veja, a gente tem a CDF, né? Dado uma probabilidade, dado uma altura, a gente descobre a probabilidade acumulada até o ponto. Existe a função inversa da CDF. A CDF invertida. E a CDF invertida é trocar as abscissas. Ou seja, você teria uma coisa dessa forma. Dado uma probabilidade, ele te retorna uma altura. Então ficaria um gráfico mais ou menos não, né? Exatamente assim, mas seria um negócio, enfim, assim. Onde aqui te retornaria, por exemplo, aqui no meio, te retorna esse 1,70 m, né? E aqui te retorna 0,5, ou seja, dado 0,5 probabilidade acumulada, a função inversa da CDF te retornaria 1,70 m. Ok.
Agora, com esses conceitos, vamos entender como é que o Z-score que eu falei dos desvios se encaixa. Por exemplo, imagine que temos o seguinte, que temos os seguintes intervalos: de 10, que vai de 12 até 8, a média é 10, mas ele vai de 8 até 12. E a gente tem outro que é de 9, que a média é 9, mas o intervalo é de 7 a 11. Como é que a gente constrói um intervalo desse? Aí, para fazer isso, é o seguinte: no contexto das alturas, por exemplo, né? É como se eu dissesse, o que é um intervalo de confiança, por exemplo? É como se eu dissesse a você que a média das alturas é 1,70 m, aí você me diz, tá, então se eu pegar uma pessoa aleatória aqui, a altura dela é 1,70 m. É, aí eu disse, pô, foi não, foi 1,30 m, foi 1,40 m, foi 1,80 m. Ah, mas aqui aí complicou, né? Então, como é que você resolve isso? Você pode dar um intervalo de confiança. Por exemplo, eu tenho 95% de confiança que se você pegar uma pessoa aleatória, ele estaria no intervalo de 1,50 m até 1,92 m. Então, dessa forma, você daria uma resposta muito mais coerente. Aí você poderia complementar também dizendo que a média é 1,70 m, mas que o seu intervalo vai de 1,50 m até 1,92 m. Tudo que a gente viu até agora é com esse intuito, tá? É de fazer isso. Então, baseado em toda esta conversa, vamos entender aqui o que é que a gente pode fazer, certo? Bom, então vamos entender então como a gente constrói um intervalo de confiança. Vamos supor que você queira 95% do seu intervalo de confiança, certo? Então, se é 95% de confiança, tem 5% de não confiança. E o cálculo que justifica isso é 1 menos 0,95. A gente vai chamar isso de significância. Então, a sua significância é de 0,05. Ou seja, toda essa parte aqui do centro é a parte dos 95%. Ou seja, 1 menos significância. Porque 1 menos 5% é 95%, certo? Ok. Eu vou até escrever aqui 0,95. E aí tem uma coisa curiosa, né? Perceba que eu devia, não sei se eu mencionei, creio que não, mas esse gráfico ele é simétrico. Então, é como o exemplo das moedas que eu tinha mencionado antes. Ao lançar 10 moedas, se você lança 10 moedas, a probabilidade de você ter 10 coroas seguidas e de ter 0 coroas seguidas é a mesma. Então, esse erro daqui, essa não confiança que você tem no seu gráfico, ela se propaga em duas partes, tanto aqui na cauda inferior quanto aqui na cauda superior. E como assim cauda? É como se eu dissesse assim. Aí aqui é onde todos os conceitos se conectam. Por exemplo, aqui a gente a gente normalizou o dado e está com a tabela Z, certo? Então, lembra que eu falei que tem uma tabela Z toda montadinha, não sei o quê? Pronto. É que, por exemplo, dado o intervalo de confiança, 95%, o pessoal já calculou que na tabela Z, esse desvio aqui, ou seja, a CDF que chega até nesse ponto, que, por exemplo, seria a probabilidade acumulada de quanto? Veja, de até 2,5%. Por quê? Você pega esse valor aqui, os 5%, e divide ele por 2. Então você teria 0,025. Então aqui a probabilidade acumulada até 0,025. E nesse ponto aqui, é tudo após a probabilidade acumulada
de 1 menos 0,025, ou seja, 0,975. E, consequentemente, já é calculado isso. Isso aqui já existe, é uma tabela todinha disso, de tabela Z. E, por exemplo, nesse esse ponto aqui, ele está quanto desvios, né, em relação à média. Por exemplo, se aqui é a altura 0, tá, no formato Z-score, essas alturas aqui são de quanto, né? Ou seja, a altura acumulada até o ponto de 0,025 daria o quê? Daria menos 1,96 desvios. E aqui daria mais 1,96 desvios. Ou seja, dado, vamos supor que você tem um gráfico de altura, né? Você trouxe ele para a tabela Z. Aí você deu um intervalo de 95% de confiança. Então você ia pegar todas as alturas que vão do ponto de menos 1,96 desvios até o ponto de 1,96 desvios. Então, o seu intervalo de confiança em desvios seria do ponto de menos 1,96 até 1,96. Só que você deve estar se questionando agora, sim, mas e a altura? Porque, né, isso aqui está normalizado. Como é que eu trago esses dados de volta? Como é que eu normalizo isso de volta? Eu desnormalizo, no caso, né? Que, por exemplo, aí só para confirmar, esse ponto aqui também pode ser chamado de o quê? De Z, o ponto crítico Z, né? De significância dividido por 2. E aqui também pode ser o ponto de Z de 1 menos significância dividido por 2, que nada justamente o desvio que ocorre no ponto da probabilidade acumulada de 0,975, ou seja, 97,5%. É de mais 1,96. E, consequentemente, aqui, 0,025, né, a probabilidade qual é a altura, ou seja, qual o desvio dessa altura aqui, dado que a probabilidade acumulada até o ponto de 0,025. Aí seria um desvio de menos 1,96 em relação à média. Ok, bacana, temos tudo isso aí. Vamos lá. Como é que tudo isso, como é que eu volto esses dados, né? E antes, uma coisa que você deve ter percebido, né? Rapaz, esse aqui é negativo, esse aqui é positivo, é? E é só trocar o sinal? Sim. Porque a curva não é simétrica, a probabilidade de ter 0 coroas, não é mesmo ter 10 coroas, no lançamento de uma moeda 10 vezes seguidas, então não é a mesma probabilidade, não é uma curva simétrica. Então sim, a probabilidade acumulada até esse ponto é a mesma probabilidade, é o mesmo, vai dar o mesmo valor da probabilidade não, peraí, não é o valor da probabilidade. O valor do desvio até esse ponto vai dar o mesmo valor do desvio da probabilidade acumulada até esse ponto. Só vai trocar o sinal. Só isso. Então, beleza. Como é que a gente traz então esses dados à tona, né? Vamos lá. A gente sabe então que a gente tem um intervalo de confiança. Então, a gente tem, por exemplo, que a probabilidade de Z, que o valor, que o intervalo de confiança é justamente o valor que está entre o limite inferior, vou chamar isso aqui de limite inferior, cauda inferior, isso aqui de cauda superior. Ou seja, passa pela média e aqui passa por fim, pelo limite superior. Pelo limite superior. Só que esse dado aqui, ele já foi normalizado, né?
que é o ponto zero. Aí como é que a gente organiza ele? A gente substitui ele pela sua forma, x menos mi de x dividido pelo desvio padrão. Aí como é que a gente elimina então e isolar só o x? Porque, por exemplo, isso aqui não dá normalizado. Para ter, por exemplo, só a altura, não seria interessante então eu me livrar tanto mi de x quanto o desvio? Aí como é que eu faço isso? Eu multiplico ambos os lados pelo desvio e também somo em ambos os lados o mi de x. Porque ao fazer isso, por exemplo, se eu multiplico todos os lados por mi de x, não, por desvio, né? Por sigma de x, sigma que é sigma, ficaria com o desvio multiplicado pelo z de significância sobre 2, maior ou igual a x menos mi de x, isso, né, sendo menor ou igual a o desvio multiplicado por z de 1 menos sobre, significância sobre 2. E se eu agora somo mi de x em todos os lados, ou seja, aqui iria embora e ficaria mi de x mais e mi de x mais. Então, por exemplo, eu não tinha que o meu intervalo ia de menos 1,96 desvios até 1,96 desvios positivo. Pronto. Agora não será mais assim. Agora ele irá, ao fazer essa conta, eu iria retomar os dados de desvios para, por exemplo, o gráfico de alturas de novo. Então eu consegui construir um intervalo de confiança que iria, por exemplo, de 1,55 m até 1,92 m. Então, feito isso, ok. A gente entendeu esse cálculo. O que é que está faltando agora? Tá vendo aqui, esse vídeo não está muito longo. Ele tá, mas é a vida, né? Boa sorte a quem foi estudar. É... Ah, meu Deus do céu. Então vamos lá. Como é que o computador faz esse cálculo, né? Vamos justificar aqui. Para o computador, a média de x é o valor esperado que x deve receber. E, por exemplo, alguns conceitos, né? Só para frisar aqui. Se a gente faz a integral da PDF, ou seja, f de x dx, isso aqui a gente viu que tem que dar 1. E se a gente faz a integral de menos infinito até mais infinito, só que x vezes a, a PDF, a gente obter justamente o que? O mi de x, a média de x. E ok, aí a gente sabe disso. E como é que o computador calcula então, por exemplo, a variância? A variância, a gente sabe que é o valor esperado das diferenças de x menos mi de x. Aí, isso aqui é elevado ao quadrado, claro. E para resolver isso aqui, né, seria basicamente o seguinte. Você pegaria então a integral de menos infinito até mais infinito de x menos mi de x, isso aqui elevado ao quadrado, e esse termo todo multiplicado por f de x dx. E aí você tem a regra, né, que é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então você teria, separar isso aqui em 3 integrais, ficaria com mais infinito e menos infinito de x ao quadrado f de x dx, com menos 2 vezes mi de x, que é a média, multiplicando pela integral de menos infinito a mais infinito,
de x, f de x dx. E por fim, somando, né, a somando a mi de x elevado ao quadrado e a integral de f de x dx. Aí de mais infinito, menos infinito. E aí como é que resolve tudo isso aqui? Bom, isso aqui a gente sabe que é 1, né? Isso aqui a gente sabe que é mi de x. Aí você obter no final o quê? Que tá ficando grande aqui. Então você obter o que aqui? Que você obter então a integral de x ao quadrado f de x dx de mais infinito até de menos infinito até mais infinito. Essa aqui é qual? O de x vezes o de x. Menos 2 o de x ao quadrado com mais o de x ao quadrado. Ficaria menos, menos o ou mi de x ao quadrado. E representando isso aqui seria o quê? A mesma coisa aqui, variância é o valor esperado de x elevado ao quadrado menos o valor esperado de x e isso elevado ao quadrado. É como se isso aqui fosse 2 mais 4 mais menos 8 ao quadrado. E este aqui é como se fosse 2 mais 4 menos 8 e tudo isso elevado ao quadrado. Em resumo, é isto. É como o computador processa esses cálculos. E aí, para finalizar, sim, estamos finalmente finalizando. Na verdade, curiosidade fica aqui, né? Esta é a segunda vez que eu estou finalizando. Não, perdão, esta é a quarta vez. Quinta vez. E toda vez, essa aqui foi a única vez que eu não errei, que eu percebo até agora, né? Não fique tranquilo, se esse vídeo está no ar porque e já tem mais de uma semana é porque realmente está correto, tá? Porque o outro eu gravei ontem, dia 3 de novembro, e eu tinha cometido um pequeno erro. E onde é que foi que eu cometi esse pequeno erro, né? Foi agora, que é um negócio que tava me confundindo muito, infelizmente. Mas eu finalmente entendi que é um tanto quanto contra-intuitivo, mas agora que eu sanei minhas dúvidas, você que está me ouvindo não terá essa mesma dúvida que a mim. Bom, primeiro vamos explicar o contexto. Aprendemos a montar intervalo de confiança. A gente, então, só tem que pegar todas as pessoas, aí calcula a média das pessoas, calcula o desvio padrão e a variância das pessoas. Só que, imagina você calcular isso aí para 8 bilhões de pessoas desse mundo. E se você não tiver os dados de todos esses 8 bilhões de pessoas, que com certeza você não terá, ou dados faltantes, enfim, todas essas problemáticas, poder computacional, né? Como é que você pode resolver esse problema? Se segue uma distribuição normal, você pode trabalhar com amostras. Como assim com amostras? Veja, pegue toda a população da cidade do Recife e tire a média das alturas deles. Se a média for 1,70, aí pega agora o estado de Garanhuns. Ah, também foi 1,70. De Caruaru, também foi 1,70 m. E de Petrolina, de São Paulo, de Rio de Janeiro, Minas Gerais, e por aí vai. Se você pega Minas Gerais é o estado, né? Belo Horizonte. Se você pega a média das alturas de todas as cidades do mundo, por exemplo, e todas elas te entregam 1,70 m, concorda comigo então se você faz a média das amostragens, você não teria então a mesma média da população mundial também? Então é com esse argumento que eu vou escrever de forma matemática, que seria mi de x, seria mi de x, a média
de todas as amostragens seria justamente igual a, aí, por exemplo, vamos colocar aqui a média de Recife com mais a média de Garanhuns, com mais a média de São Paulo, do Rio de Janeiro e por aí vai. Isso até a enésima amostragem. Aí você obviamente precisa tirar a média de tudo isso, então multiplica tudo isso por 1 sobre n. Só que se todos esses valores forem iguais, então é a mesma coisa que pegar o de x e multiplicar por n. E se você tira a média disso, ficaria que a média das amostragens é justamente igual à média de uma única amostragem. Ok, com esse conceito, vamos expandir então um pouco sobre como é que a gente lida então agora com essas amostras, né? A gente está mais falando da população inteira. Nós estamos falando aqui da, da apenas das amostragens, por exemplo, só da cidade do Recife. Aí a fórmula do lower bound e upper bound, né, que é um intervalo de 1,55 m até 1,92 m, lembram? Pois é. Como é que ela ficaria escrita agora? Você poderia pegar a média das amostragens e subtrair dela o desvio padrão dessas amostragens e multiplicado pelo valor crítico Z. E sabe por que é mais interessante fazer assim do que isso aqui para o lower bound? Eu vou chegar na minha conclusão agora. E o upper bound? Agora o upper bound ia ser da seguinte forma. Mas deve se perguntar, mas e cadê o outro Z? Não era Z de 1 menos significância sobre 2? É porque, lembra do cálculo da CDF? Como é que você ia descobrir esse desvio aí? Você ia ter que pegar o cálculo de pegar todo. Cadê o gráfico aqui? Você tem que calcular a CDF até esse ponto e subtrair esse ponto para obter só essa área aqui em vermelho, essa área aqui pintada de preto. E fazer isso é mais demorado do que eu só fazer a CDF, ou seja, até o ponto aqui. Se eu só pego o valor daqui e eu sei que é só trocar o sinal, então fica muito mais simples. Então, por conta disso, a gente pega o valor crítico de Z, ou seja, ele sem nenhum sinal. Ah, mas o valor de Z aqui não é negativo, né? Não é menos 1,96 naquele contexto, 95%? Sim, mas se a gente pega só o valor crítico dele, ou seja, sem nenhum sinal, aí o sinal é atribuído aqui. Então, para o lower bound ficaria negativo e para o upper bound ficaria positivo. Ok. E como é que funcionaria então o desvio padrão, né? Seria a mesma coisa que o desvio de toda a população? Não, era aqui que eu errava. E eu tava ficando louco com isso aqui, viu? Que você que tá me ouvindo aí, saiba que eu fiquei, de verdade, eu fiquei louco com isso aqui. Eu tava, não é possível, eu não sou louco, eu não sou doido, eu sou doido. E vamos explicar por quê. Concorda comigo que a variância, olhando para cada pessoa, é uma curva que é mais ou menos assim, certo? É bem uma curva mais gorda, porque ela tem todas as pessoas, se olha para cada uma, então vai ter pessoa de 1,55 m, 1,90 m, enfim. E se agora, ao invés de você olhar pessoas, né, você olhasse as amostragens? Por exemplo, se você pega várias amostras de todas as cidades, e cada pontinho aqui não é mais uma pessoa, não vai ser mais, por exemplo, dentro daqui dos trapézios, das probabilidades, não vai ter mais cada pessoa, não. Vai ter as amostras de cada cidade. Você vai me perguntar como assim? Veja. Se eu pego as amostras de cada país, por exemplo, então eu vou ter 6 grandes amostras. Não, país não. Se for país é 252, né?
256, enfim. Eu teria 256 amostras. Vamos fazer assim, ocidental e oriental, pronto. Separar o mundo em dois aí. Aí vamos ter duas gigantescas amostras que vai ter no Ocidente, por exemplo, 1,70 m e no Oriente também 1,70 m. Então, a nossa curva, na verdade, vai ser bem pequena se você for pensar. A gente só está olhando dois dados, que é só duas amostras. Onde a primeira amostra do Ocidente é 1,70 m e a outra também tem 1,70 m do Oriente. Percebe que quanto menor a quantidade de coisas olhadas, menor a variância, como eu tinha dito anteriormente. Então é necessário ajustar. Veja, quanto maior o tamanho do seu espaço amostral, então consequentemente menos amostras você terá, então consequentemente menor a variância. Vou tentar dar outro exemplo aqui. Se eu considero todas as pessoas do mundo, então seguiria a mesma forma. Agora, se eu olho para todas as cidades, então eu não vou estar olhando para 8 bilhões de amostras, né? Porque eu não estava olhando antes para cada pessoa. Se eu olhar para cada cidade, eu vou olhar para tipo, sei lá, 100 mil amostras. Ou seja, percebe que diminuiu a quantidade de amostras, de dados a serem analisados, então, consequentemente, a variância fica menor. E se eu olho para cada país? Poxa, só tem 250 e poucos países. Então vai ficar ainda menor a variância. E se eu separar o mundo em dois? Ficou minúsculo. Então, como é que a gente adapta então a fórmula da variância e do desvio padrão? Agora, a fórmula do desvio da variância, perdão, a variância seria pegar a fórmula da variância, que eu vou mostrar como se calcula nesse novo contexto, bem parecido inclusive, e dividido pela quantidade de elementos dentro desse espaço. E eu vou dar um exemplo bom aqui. Por exemplo, são 8 bilhões de pessoas. E se você considera que cada amostra sua tem o tamanho de uma pessoa, então ficaria igual. Porque qualquer coisa dividido por 1, né? Daria lá mesmo. Agora, se você pega que cada amostra sua é um país inteiro, aí, consequentemente, a média do país inteiro vai dar tipo 1,70 m. Só que agora você vai ter menos espaços a olhar. Então, consequentemente, sua variância será menor. Porque num gráfico plotado para cada pessoa, a variância, o gráfico é mais gordo. Agora, um gráfico olhando a média das alturas de cada país, ficaria um gráfico mais magro. E olhando cada continente, então, fica ainda mais magro. Porque você está considerando que essas pessoas todas já estão na média das alturas. Então, você acaba perdendo muita informação ali. Então, consequentemente, seu gráfico, sua variância vai diminuindo. E como é que funciona agora o cálculo? Bom, bastaria então. É bem parecido, né? Por exemplo, colocando em termos matemáticos, a fórmula da variância, a gente sabe que é pegar todas as diferenças, né, de x menos mi de x e elevar ao quadrado. Ou seja, de xi até n. Então você pegaria todas as pessoas, elevaria ao quadrado e tiraria também depois o que? A média. Só que, normalmente, esses modelos eles tendem a subestimar o valor da variância. Então, para corrigir isso, a gente coloca um denominador n-1. Essa é a fórmula da variância. A fórmula do desvio padrão é só colocar a raiz quadrada de tudo isso. E, consequentemente, ou se a gente quiser, né, a partir dessa fórmula, dá para tirar o desvio padrão. É só tirar a raiz quadrada disso aqui. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada
da variância, que isso você vai pensar o próprio desvio, né? Como mostrado anteriormente. Isso dividido pela raiz quadrada da quantidade de termos que está em cada espaço amostral. Então teríamos isso. Ok. Como é que a gente coloca isso em um algoritmo? Como é que a gente faz Como é que a gente faz tudo isso daqui? Como é que essa coisa louca vai se encaixar dentro de um algoritmo? Pronto, é aqui que entra um algoritmo chamado Bootstrap. E o Bootstrap faz o seguinte. Agora você vai ter uma matriz de estimador, certo? O estimador, esse ícone aqui, era para ser o θ da língua grega, mas vai deixar esse Ozinho aí mesmo. E é o seguinte, cada elemento aqui da matriz, o O1, O2 até o OB, onde cada O desse tem x1, x2, x3, isso até o xn elemento. Como assim? Entendi nada. Do nada você... Entendi nada que você falou. É justamente o que eu estou falando, só que colocando em matriz. Imagine que essa aqui, por exemplo, é a cidade do Recife. Então você pega a altura de cada pessoa. Você tira a média de cada... Você tira a média de outros aqui. E esse valor você guarda aqui na matriz. E aqui, por exemplo, a cidade de Garanhuns. Isso aqui é até com a 10ª cidade que você for analisar. E agora, lembra do cálculo que a gente fez mais em cima? Esse aqui? Como é que a gente coloca ele, então, em matriz? Bom, a gente viu lá em regressão linear aquele cálculo de euclidiana, né? Do produto escalar, que era como é que eu pego um vetor, elevo ele ao quadrado e como é que eu pego um vetor, elevo todos os termos ao quadrado, somo todos eles e obtenho um único valor. Ponto. A gente vai fazer uma coisa muito parecida, só que ao invés de levar todos os termos ao quadrado, a gente vai tirar a média deles, utilizando vetores. Então, bastaria você fazer o seguinte, pegar uma matriz transposta de uns, ou seja, uma matriz 1 transposta, que consequentemente seria 1, 1, 1, até o bésimo 1, e aqui consequentemente seria uma matriz 1 por B, e aqui é uma matriz B por 1. Então você vai obter uma coisa 1 por 1. E o resultado disso seria justamente a média das médias de todas as alturas das cidades que a gente analisou. E aí, consequentemente, como é que a gente calcula então o desvio disso, né? Bom, o desvio seria agora não em função da quantidade de termos dentro de cada amostra, mas sim da quantidade de amostras analisadas. Então, você iria fazer o seguinte, que o cálculo do desvio padrão seria igual a raiz quadrada de 1 sobre b menos 1. Multiplicado, aí veja, a gente fazia um somatório, só que a gente vai fazer isso com matriz agora. Aí como é que é levar ao quadrado? Transposto vezes a normal. Ou seja, da matriz do estimador menos, ou seja, o valor de cada estimador menos a média, isso transposto e multiplicado então pelo o estimador menos a média do estimador. Isso aqui, como a gente viu em regressão linear, é a mesma coisa que levar ao quadrado, né? E aí a gente teria a nossa fórmula do desvio. Temos agora nosso sujeito, nossa nova forma de calcular a média. E aí, colocando isso em um algoritmo, seria basicamente o seguinte: é que a primeira linha
Primeiro, o que é que nosso algoritmo faz, né? O nosso algoritmo, ele recebe de entrada as amostras, o tamanho de cada amostra, as funções, então as densidades, vai ter a quantidade de B reamostragens e a significância. E de saída, a gente vai ter a média dos estimadores, vai ter o desvio padrão dos estimadores, vai ter o lower bound, ou Z não, significância, e vai ter o upper bound. E aí, nosso algoritmo seria o seguinte, que na primeira linha seria que o estimador ele iria selecionar as amostras. Então, ele iria fazer B reamostragens e iria escolher N, 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 N elementos em cada reamostragem e pegar o valor correspondente em cada. Por exemplo, isso aqui é basicamente você tirar a média. Não, você tirar a média de cada, como eu digo, de cada altura de cada cidade. Então vai ter cada amostragem vai ter N pessoas, onde X é o valor dado de cada pessoa e B é a quantidade de reamostragens que você irá realizar. E aí, consequentemente, agora você vai tirar a média do estimador. E a média do estimador é justamente aquele cálculo que a gente fez. Ah, porque eu esqueci de dividir tudo isso aqui de pegar esse valor aqui e dividir ele por 1 sobre B, certo? Para obter uma coisa, para obter a média, porque senão só estaria somando todos os estimadores, não é isso que eu quero tirar a média deles. E aí você teria consequentemente o quê? 1 sobre B multiplicado, né, pela a matriz do estimador e de 1 transposto. Aí na linha 3, você teria todo o cálculo do desvio padrão, que é basicamente você colocar essa linha. Na linha 4, dia 5 e dia 6. Aí a linha 4 seria o lower bound, que iria receber justamente o que? O valor da média dos estimadores, somado, não, subtraído, perdão, do desvio que a gente descobriu agora na linha 3, isso multiplicado pelo valor Z, pelo valor crítico de Z, e o estimador do upper bound, o valor do upper bound, o estimador, seria justamente o que? A média mais o desvio multiplicado pelo o valor de Z crítico. E por fim, na linha 6, a gente retornar todos os dados aqui do output. E aí, com isso, a gente conclui toda essa questão de intervalo de confiança. Espero que tenha lhe ajudado. Espero que tenha conseguido sanar suas dúvidas. E sim, eu sei, é muita coisa mesmo. Boa sorte a você que está me ouvindo. E bons estudos, né? Porque com certeza você vai ver esse vídeo mais de uma vez. Enfim, boa sorte aí.